Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu novo encontro semanal com a segurança jurídica do mercado condominial. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontramos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, traremos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial para deixar você cada vez mais informado. Esse programa é produzido pela Pred News, seu principal portal de notícias condominiais. Então aproveita para clicar no botão de se inscrever aqui no canal, segue as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo do mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Agradeço em nome da Pred News o suporte para trazer conteúdos com respaldos jurídicos para síndicos de todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores Condoasp, Assessoria Condominial, e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui, elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. O tema de hoje toca em uma das discussões mais polêmicas e delicadas da vida condominial: a dissociação entre o valor da cota cobrada e o direito do voto nas assembleias. Em muitos empreendimentos, proprietários de unidades de maior dimensão, como coberturas, duplex e penthouses, chegam a pagar cotas 3, 4 ou até 5 vezes maiores do que a de um apartamento padrão. Isso acontece porque a lei manda ratear as despesas com base na fração ideal. Até aí, a matemática parece seguir a lógica do investimento patrimonial de cada um. O grande problema surge quando esses mesmos proprietários chegam na Assembleia para decidir como esse dinheiro será gasto e descobrem que seu voto tem exatamente o mesmo peso do que o de qualquer outra unidade. Ou seja, quem paga muito mais acaba tendo o mesmo poder político de quem paga menos. Essa disparidade gera tensões profundas, desequilíbrio nas votações de obras e até batalhas judiciais para anular assembleias. Diante desse cenário, surgem dúvidas cruciais. A convenção do condomínio pode impor essa diferença? Essa regra é juridicamente válida? O que acontece se a convenção for ambígua ou omissa? E como reequilibrar essa cota sem paralisar o condomínio? É exatamente isso que vamos esclarecer juridicamente a partir de agora. Para me ajudar a traduzir esse juridiquês todo e a extrair mais informações sobre o tema de hoje, receberemos a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada especialista com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo e tem experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Tribuna Condominial. Boa tarde, Camille. Hoje vamos tratar de um verdadeiro nó jurídico, né? Esse é um equilíbrio muito delicado entre o esforço financeiro e o poder de decisão. Para facilitar aqui o entendimento, para quem nos assiste, eu vou dar um exemplo, que a gente vai destrinchar juridicamente aí durante o programa. Imagine que você está jantando com os amigos e você está pagando por 5 pessoas, rachando a conta por 5. Parece injusto, né? Quando a gente fala assim, eu estou jantando, cada um pagaria o seu, seria, vamos ligar a cota por cabeça, né? O voto por unidade. Seria uma forma de pagamento. Mas aí, nesse caso, eu estou pagando o mesmo valor de uma pessoa que está com uma família de 5 pessoas, por exemplo. Então, parece que é injusto, né? Isso é exatamente o que acontece em muitos condomínios com cobertura e áreas maiores. A grande questão aqui que a gente vai tratar é até onde a convenção do condomínio pode ir, né? Porque o Código Civil deu essa liberdade para que a convenção determine como é que é realizado esse pagamento, mas também não é um cheque em branco, né, que vai ser decidido de qualquer forma, de qualquer modo. Então, é uma ferramenta, né, que o condomínio tem,
como ele decide como é que vai fazer aquele pagamento, mas também pode ser um grande problema jurídico, financeiro, que ele vai trazer para as pessoas que compram um imóvel de cobertura, porque o jurídico traz para a gente como se fosse uma tirania da maioria, né? Que é quando a maioria vota por uma obra de alto custo, por exemplo, que é como você trouxe, mas quem vai pagar é a minoria, que é quem está ali com aquela fração maior. E exatamente hoje aqui é o que a gente, junto com os meus colegas, vamos desvendar e chegar aqui no que seria ideal para cada condomínio, né? Para que os administradores e síndicos entendam aqui o que a gente está falando. Já estou ansiosa para o debate. Eu também. Muito obrigada, doutora. Bom, agora, né, que a doutora Vanessa desenhou todo o cenário, nos deixou na mesma página, é hora de trazer nossa bancada de especialistas para aprofundar esse debate e entender onde moram as armadilhas legais. Recebemos hoje a doutora Ana Clara Oliveira Leal de Carvalho. Ela é advogada, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Santo Agostinho, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil, com destacada atuação nas áreas civil e condominial. A doutora Ana Clara possui ampla experiência em recuperação de crédito e gestão de ativos, atuando com excelência em estados como Piauí, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde, Camille, boa tarde, doutora Vanessa, boa tarde a todos. É um prazer participar dessa tribuna condominial e estou bem animada para esse nosso debate. Eu também estou. Contamos também com a presença do doutor Gilberto Vitor Ramos Martins. Ele é advogado, atuante no direito condominial desde 2012, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e especialista em Gestão e Direito Imobiliário pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Doutor Gilberto é palestrante e professor titular das disciplinas de Legislação Condominial, Contratos e Código de Defesa do Consumidor no curso de qualificação para síndicos da CMI Secov MG, trazendo uma bagagem acadêmica e prática de altíssimo nível. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Vanessa, doutora Ana Clara, Camille, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui pela primeira vez, falando de um tema que há bastante tempo eu não converso, então vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia. Vai ser sim, doutor. Muito obrigada. Bom, e para começar, eu tenho uma pergunta provocativa para a doutora Vanessa. Doutora, vamos começar. Eu quero saber, essa dissociação entre o esforço financeiro e o peso político nas decisões assembleares é juridicamente justa? Ou a famosa cláusula salvo disposição em contrário das convenções acabou criando um cenário de enriquecimento sem causa ou tirania da maioria contra os donos de áreas maiores? Então, Camille, essa pergunta ela é importante porque ela é legalmente possível, mas ela é juridicamente perigosa. O Código Civil, ela prevê essa liberdade para as convenções escolherem como é que vai ser realizado esse pagamento de cotas. Mas quando um dono de uma cobertura paga 5 vezes mais do que um voto que uma unidade pequena, a gente cria um desequilíbrio contratual. Não é? Não parece desequilibrada essa situação? E quem decide esse gasto não é quem paga mais a conta, infelizmente, né? Porque se voto acaba que paga mais, né? Numa divisão de cotas, ele vai, teoricamente, né? E legalmente, de acordo com o nosso código, ou com a convenção pode prever, ele vai pagar por unidade e não por fração ideal, apesar do nosso código dizer que é por fração. O voto, né? E o pagamento das cotas. Isso gera uma tirania da maioria, como eu já tinha dito. Mas essa massa de condôminos pode aprovar luxos caríssimos dentro de um condomínio e ser custeado por uma pequena cota. Eu já vi isso acontecer em condomínios aqui do Piauí, onde eu estou, na qual o pagamento, a previsão de pagamento de cotas ela é por fração ideal, a convenção é omissa, mas o síndico tirou da cabeça dele a forma que deve ser
voto, que no caso ele cobra por fração ideal, mas vota por unidade. Isso é perigosíssimo, já teve decisões dentro desse condomínio que ela foi impugnada na justiça e o proprietário conseguiu reduzir esse valor dessa cota que ele estava pagando, por ter considerado um enriquecimento ilícito por parte do condomínio, né? Um enriquecimento sem justa causa. E aí, a gente está falando de mais de um equilíbrio contratual, né? Onde como é que a gente deve pesar isso. E se a balança está pesando demais para um lado, o judiciário acaba chamando para equilibrar. Não que o judiciário vá escrever uma nova convenção, mas nesses casos específicos onde a gente tem essa situação, ele acaba decidindo por essa nulidade. Isso vem se alastrando por todo o território nacional, esse tipo de decisão. Antigamente era algo que você via mais sendo decisões pelo STJ, e hoje a gente encontra decisões de piso já com esse entendimento. Muito obrigada, doutora Vanessa. Bom, ficou claro que quando o assunto é o peso do voto e o impacto no bolso do morador, o maior erro da gestão é ignorar as incoerências da própria convenção condominial. Como vimos, a legislação estabelece a fração ideal como padrão, mas a convivência entre regras de rateio e regras de votação conflitantes pode gerar uma verdadeira paralisia nas assembleias e um enorme risco de anulação de decisões. Ter uma convenção clara, bem fundamentada e internamente coerente faz toda a diferença para evitar disputas judiciais entre os condôminos. Mas antes de continuarmos essa nossa conversa, vamos fazer uma breve pausa para ouvir o recado do nosso apoiador, o Banco HR. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. É isso aí. Inadimplência e oscilação de caixa são dores de cabeça que nenhum síndico precisa enfrentar. Com a garantia de receita condominial do Banco HR, o seu condomínio garante 100% de arrecadação no dia certo, independentemente de quem pagou ou deixou de pagar. É a tranquilidade que a sua gestão precisa para honrar os compromissos, manter as contas em dia e planejar melhorias no prédio sem surpresas no orçamento. Garantia de receita e estabilidade financeira para o seu condomínio é com o HR, o Banco dos Condomínios. Agora vamos conversar com os nossos advogados convidados. Vamos à primeira pergunta para a doutora Ana Clara. Doutora, o Código Civil, no artigo 1352, coloca como regra geral que o voto deve ser proporcional à fração ideal, mas deixa a brecha, salvo disposição diversa da convenção. Na prática dos tribunais e do dia a dia de vocês, como essa brecha tem sido utilizada? Ela dá superpoderes para a convenção criar qualquer tipo de regra de votação, mesmo que isso massacre financeiramente as unidades maiores? Então, Camila, a regra do artigo 1352 do Código Civil, ela é interpretada, assim, como elástica, mas ela não é infinita. Essa brecha ela não é usada apenas para dar mais peso a quem tem mais fração, mas também é frequentemente ao contrário, para equilibrar o jogo de quem detém muitas unidades. Também a gente pode mencionar, nesse caso, as construtoras, inclusive. Os tribunais eles não tratam a convenção como um cheque branco. Quando a cláusula é usada para beneficiar desproporcionalmente uma parte do prejuízo coletivo, o judiciário pode, inclusive, reconhecer a nulidade por abuso de direito, mesmo que a cláusula tenha sido aprovada com o quórum formalmente exigido. Então, dessa fórmula, a cláusula precisa ter uma racionalidade legítima, um equilíbrio, uma função social do condomínio, uma boa-fé. Ela não pode ser um instrumento para vantagem unilateral e desproporcional de uma parte. Então, sim, a gente realmente tem essa margem bem ampla. Os tribunais tratam o artigo 1352 como uma regra supletiva e respeitam quase qualquer critério de voto que a convenção adote, inclusive o voto por unidade.
ou pesos diferentes da fração ideal, desde que a convenção tenha sido aprovada com o quórum legal, que normalmente é 2/3. Muito obrigada, doutora. Doutor Gilberto, o senhor gostaria de complementar a resposta? Eu acho que muito bem dito pela doutora Ana Clara, nós não temos superpoderes de cláusula, né? Toda cláusula legal, né, tudo que consta na legislação, ela também esbarra em questões principiológicas, né? A gente está falando de princípio da legalidade e evitar o abuso de direito, né? Então, como bem dito pela doutora Ana Clara, toda essa questão envolvendo cobranças ou votos por fração ideal tem que ser tratado caso a caso dentro da razoabilidade. Muito obrigada, doutor. Agora, continuando com o senhor, vamos à pergunta número 2. Muitas convenções antigas trazem uma verdadeira colisão de normas dentro do próprio texto. Um artigo diz que o rateio é por fração ideal e outro diz que o voto é por unidade. Como os senhores avaliam essa contradição interna e qual o impacto prático dessa incoerência quando o dono da cobertura resolve travar uma aprovação de obra na justiça? Bom, na verdade, quando existe esse tipo de diferenciação, cobrança por fração ideal e voto por unidade, o próprio jurisprudência não entende isso como uma ilegalidade, tá? É possível, sim, que as convenções elas prevejam a cobrança por fração ideal e o voto por unidade, desde que a gente obedeça, obviamente, que já foi tratado aqui, a questão da proporcionalidade, razoabilidade da aplicação dessa norma, né? Se nós temos aí, por exemplo, uma unidade que tem diferenciações bem pequenas de fração ideal, não faz sentido, por exemplo, a gente ter o voto por fração. Mas se, por exemplo, há uma discrepância muito grande entre o tamanho das unidades e o pagamento de uma delas, em relação aí a gente pode até tratar da questão de um abuso desse direito do voto ser por unidade. Temos que Obrigada, doutor. Obrigada. Doutora Ana Clara, gostaria de complementar a resposta? Foi perfeita a colocação do doutor Gilberto, e como ele bem mencionou, quando a gente fala em colisão, né, na prática, os tribunais tendem a ler isso como 2 artigos que tratam de matérias diferentes, não como um conflito interno insanável que precisa ser resolvido. Então, cada um se basta. Obrigada, doutora. Agora, doutora Vanessa, juntando o que os doutores expuseram sobre a lei e as convenções. Se a convenção for totalmente omissa ou ambígua sobre a forma de contagem dos votos, o síndico deve, obrigatoriamente e de imediato, aplicar a contagem por fração ideal para evitar a anulação da Assembleia? Unindo todas as informações que foram dadas aqui, eu até permito ficar na parcialidade quanto a essa situação, porque, como o doutor disse, nada é absoluto no direito, né? Tudo é o caso a caso. Mas a gente está tratando aqui de situações na qual são exigidos valores exorbitantes a alguns condôminos e um valor mínimo para pessoas que, para a maioria, né, na questão. Então, acho que é importante que a gente tenha essa ideia na qual a gente está trabalhando de uma forma mais macro, né? Porque o direito, quando a regra particular na convenção é silenciosa, a gente volta para a regra geral, que é o que está previsto no Código Civil, né? Salvo engano, 1352. Se o síndico aplica um voto por unidade em um condomínio onde a convenção não diz nada ou ela é ambígua, eu considero perigoso. Fazer esse tipo de interpretação livre de uma convenção, porque, como eu já disse, eu já tratei de situações semelhantes no escritório, onde houveram essa dualidade de normas dentro da convenção, onde ele estabelecia a forma de pagamento como fração ideal e a forma
e a forma de voto por unitário. E estava muito ambígua essa situação dentro dessa convenção, o que causou nulidades quando a gente está tratando de taxa extra. Não estou nem me referindo à taxa ordinária, porque, de fato, na taxa ordinária isso é outra situação, é vista de forma diferente pela jurisprudência, mas quando a gente está tratando de taxa extra, ela é vista como você superonerar um condômino, né, um proprietário. Então, assim, diante desse silêncio ou da ambiguidade, volta-se para a lei, que seria o pagamento, o pagamento por fração, né? E é bem isso que todos trouxeram aqui nessa situação. Quando não está na convenção, está na lei e nada é tão absoluto, tem que ser visto caso a caso. E, no caso, eu estou trazendo aqui mais essa situação jurisprudencial, né, na qual existe já dentro do nosso tribunal, do Supremo Tribunal, situações onde houveram assembleias anuladas por questões de superonerosidade para uma pequena quantidade daquela comunidade condominial. Muito obrigada, doutora Vanessa. Chegamos ao nosso segundo bloco, onde vamos aprofundar a jurisprudência, a legitimidade das partes e as estratégias jurídicas em torno da dissociação entre cota e voto. Vamos entender quem pode impugnar essas decisões na Justiça, o que diz o Superior Tribunal de Justiça sobre a coerência da Convenção e como os síndicos devem agir para evitar que disputas judiciais travem as deliberações e a arrecadação do condomínio. Mas antes, vamos a um recado muito importante do nosso apoiador, a Condoasp. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional: departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados: relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. Bem-vindos de volta! Se você atua no mercado condominial ou deseja empreender em um dos setores que mais cresce no Brasil, precisa conhecer o modelo de franquias da Condoasp. Com a franquia Condoasp, você leva para a sua região uma estrutura completa e consolidada de assessoria e soluções condominiais, com todo o suporte técnico, operacional e de marca que o mercado exige. É a oportunidade perfeita para você escalar o seu negócio e faturar alto com a autoridade de quem é referência no segmento. Seja um franqueado de sucesso. Entre em contato agora mesmo com a Condoasp nos canais que estão aqui na tela e descubra como levar essa franquia para a sua cidade. E agora, de volta com a nossa bancada de especialistas, para debatermos mais sobre o tema de hoje, vamos à primeira pergunta desse bloco, que vai para o doutor Gilberto. Doutor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais ainda causa debates, mas já caminha para exigir coerência interna. Se uma assembleia aprova uma taxa extra abusiva usando o critério de voto por unidade e o dono da cobertura seria o maior pagador, ele pode anular esse voto na justiça? Qual é o prazo decadencial que ele tem para correr atrás desse prejuízo? Então, quando a gente vai falar um pouco do que a gente já tratou antes, que é a questão do abuso de direito. É isso que a jurisprudência traz quando existe um caso de divisão por fração ideal de uma cota extra, por exemplo, né, que é o caso trazido aqui, né, como exemplo. Tá? O tribunal ele pode verificar, por exemplo, que existe uma desvantagem excessiva para um morador de cobertura, né, que não vai se valer tanto, por exemplo, daquela obra que está sendo feita, que está sendo
rateada naquele momento. Quando existe isso e uma distorção muito discrepante, o judiciário ele pode sim trazer uma decisão desfavorável ao condomínio com relação a essa decisão e favorável a esse proprietário que esteja sofrendo com esse tipo de cobrança, tá? Mas esse tipo de ação judicial ela demanda também muitas provas, tá? Nós vamos passar aí por provas periciais, né? Não é algo fácil de você provar ao juízo que você está, de fato, sendo prejudicado com aquela decisão, tá? Existem, sim, decisões que a favor, né, do proprietário nesse tipo de divisão, mas também, no caso concreto, quando a gente vai analisar isso, a gente vê que tudo isso passou por um conteúdo probatório muito robusto. Obrigada, doutor. Doutora Ana Clara, gostaria de complementar a resposta? Sim, só complementando um pouco do que o doutor Gilberto já esclareceu, eu acredito que o ponto central é entender por que aquela votação seria inválida, né? E isso mudaria tudo. Então, nós teríamos duas hipóteses possíveis, né? Teria a primeira, que seria a anulabilidade. Se o critério de voto contraria a convenção, mas não é uma norma cogente insanável, é um vício sanável. Então, dependente de manifestação do prejudicado. E a segunda seria uma nulidade absoluta, se a alteração do critério de votação de rateio não observou o quórum qualificado exigido para esse tipo de deliberação, ou viola uma norma de ordem pública. Nesse caso, o vício é mais grave e não se convalida pelo simples decurso do prazo curto. Muito obrigada, Só complementando, doutora. Camila, esqueci de dizer, o prazo decadencial para anular uma decisão de Assembleia é de 2 anos, tá? Isso daí, com relação a esse tipo de caso que nós estamos trabalhando, com qualquer outro tipo de decisão derivada aí de nulidade, tá? Ótimo, já fica a dica aí para os nossos espectadores. Doutora Vanessa, gostaria de... Sim, trazendo para um caso real, um caso concreto aqui, existiu aqui para a gente uma taxa extra que foi cobrada para a manutenção de área comum de um condomínio, e era um condomínio comercial, lojas térreas, na qual não utilizavam-se daquela área comum, né? Então, nesse caso, foi considerado pelo STJ uma cobrança superior ao que eles poderiam arcar. Então, essa decisão, essa taxa extra que foi imposta a eles, foi anulada, né? Por conta exatamente desse usufruto real, que é até previsto no nosso código também. Então, assim, aplicada num caso concreto aqui, para eu trazer para os síndicos que nos assistem, essa cota que foi aplicada por fração ideal para as lojas térreas que não utilizavam esse equipamento que foi objeto da taxação, eles conseguiram a nulidade dessa taxa perante a justiça. Então, é como os nossos colegas estão trazendo aqui, é muito do caso real, do fato prático a ser analisado, a ser levado à justiça. Nesse caso, esses proprietários tinham todo aquele arcabouço legal de provas fáticas para pedir a anulação dessa assembleia que determinou essa taxa extra. Só Obrigada, doutora. Doutora Vanessa, posso complementar? Claro. Sim. Fala, é do senhor. Possivelmente esse caso concreto aí que foi trazido, né? Os julgadores trazem muito também a questão da natureza da despesa. Exato. Acho que é bem esse caso, né? Era uma questão de um condomínio misto, tinham lojas, era uma despesa inerente às lojas e que ia sobrepor e sobrecarregar muito o morador de uma cobertura que não iria usufruir. Essa questão da natureza da despesa é muito trazida nessas teses, tá? De anulação dessas decisões de rateio, e possivelmente foi o que deu força para essa tese ser vitoriosa aí no STJ. É importante a gente falar isso, porque nós estamos falando basicamente de uma área comum simples, né? De um condomínio misto, que possivelmente essa obra de área comum não ia beneficiar nenhum dos residentes, mas sim os comerciantes. Isso, exatamente. Sempre bom trazer, né, a doutora Vanessa sempre traz esses casos reais que a gente vê, assim, na prática, né, como acontece, né?
Fica Sim. mais visível, né? Fica mais didático quando a gente aplica na nossa realidade. Porque a Com gente traz certeza. aqui essas situações e parece muito distante do que um condomínio pode passar, mas um condomínio misto, isso é uma rotina. Condomínios aqui de comerciais aplicam geralmente essa questão essa dualidade de forma de cobrança e forma de votação, o que causam conflitos na Assembleia. Então, é importante que os síndicos, com a atualização até da norma que vai vir aí, se coloquem no momento de fazer uma revisão da sua convenção, né? Para que ele traga essa atualidade, essa nova forma de ver essa convivência predial para a realidade. Com certeza, muito importante. Obrigada, doutores. Agora, a segunda pergunta, doutora Ana Clara. Pensando pelo lado do condomínio, o síndico, ao perceber que o critério de votação aplicado historicamente no prédio está gerando uma avalanche de insatisfações e riscos jurídicos, tem legitimidade para acionar a justiça em nome do condomínio para definir o critério correto antes que as deliberações comecem a ser anuladas em série? Sim, o artigo 1348, inciso 2 do Código Civil, atribui expressamente ao síndico a função de representar o condomínio ativo e passivamente, em juízo ou fora dele. Então, a jurisprudência do STJ é consolidada nesse sentido, de que o condomínio, representado pelo síndico, possui sim legitimidade para promover em juízo a defesa desses interesses comuns. Além disso, é importante mencionar que entre os deveres legais do síndico está o de fazer cumprir a convenção do condomínio. Então, se o critério de votação praticado historicamente contraria a convenção ou a lei, buscar a correção judicial dessa distorção está dentro das atribuições normais do cargo. Não é uma faculdade excêntrica, né? É um dever realmente de gestão diligente desse síndico, dado o risco que existe em razão dessa responsabilização por omissão. Muito obrigada, doutora. Doutor Gilberto, quer complementar a resposta da doutora? Sim, eu só gostaria de deixar um alerta, principalmente aos síndicos, né? Antes de ajuizar qualquer ação, né? De sempre procurar assessoria jurídica para identificar se de fato há uma distorção muito forte na convenção e nas decisões assembleares que possam ensejar nesse tipo de ação, tá? Às vezes é só o que o síndico acha, mas juridicamente, às vezes, há o respaldo já presente na convenção que afastaria a necessidade de ajuizar a ação. Então, é sempre importante buscar assessoria jurídica para identificar se, de fato, aquilo que ele acha que está sendo feito, o que pode ser feito, está dentro da normalidade aí jurídica, no caso. Muito obrigada, doutor. Doutora Vanessa, quer complementar? E na verdade, nem é complementar, é endossar o que foi dito pelos colegas e trazer aqui a importância do síndico ser profissional, não profissional do sentido de ser um síndico profissional, mas que ele seja um síndico preparado, que ele entenda os seus deveres. A Ana Clara trouxe aqui, não foi eu, síndico, que trouxe aqui mais uma vez o artigo dos deveres do síndico, 1348, doutora Ana Clara? Tô certo? Eu tenho 1348, né? Os deveres do síndico. Não fui eu que trouxe, síndico. Mais uma vez, ele está aqui presente entre nós, no Tribuna Condominial. É muito importante que o síndico tenha esse interesse em se profissionalizar naquilo que ele faz, mesmo ele sendo um síndico proprietário, um síndico orgânico. Que ele tenha esse conhecimento. E com as reformas que a gente trouxe já em outro programa, a gente trouxe nos programas passados, sobre as reformas que vão ser aplicadas nessa área condominial. Então, ele não vai ter mais espaço para esse amadorismo, e como o Gilberto trouxe aqui, é muito importante que ele tenha uma assessoria jurídica, ou caso não tenha uma assessoria jurídica, tenha uma administradora que possa estar atento a essas legalidades, esteja atualizado sobre as decisões dos tribunais. Obrigada, doutora. Agora, continuando com a senhora, para amarrar essas estratégias judiciais, caso o judiciário seja acionado por um proprietário de duplex ou cobertura, a tendência atual é que o juiz obrigue a mudança do voto para a fração ideal, ou ele pode, alternativamente, determinar que o rateio das despesas passe a ser igualitário por unidade?
Todas as situações, elas devem ser analisadas de forma individual, né? Então, assim, o caso concreto. Mas generalizando, que é o que a gente não deve fazer quando a gente está falando de situações jurídicas, mas generalizando aqui, os tribunais, especialmente o STJ, ele tem buscado a coerência, o equilíbrio. Não há uma regra única, mas a jurisprudência caminha para que o condomínio cobre a fração ideal. Quem tem área maior, pague mais. E a ele deve se dar o direito a um voto também a mais, ou então, de acordo com a sua fração, às vezes aquela fração significa 2 unidades, né? A gente vê isso espelhada nas situações de garagens, né? Garagens que são de prédios comerciais, que são garagens duplas, são duas garagens em um único voto. Então, essas são situações mais sensíveis ali no STJ para conseguir esse tipo de reforma. E se o condomínio insistir que cada cabeça é um voto, que é o voto por unidade, o proprietário da unidade maior, ele tem um argumento fortíssimo para que sua cota seja igual à dos outros, né? Então, apesar de ser, como foi dito aqui, naturezas diferentes, cobrança e voto, é importante ficar atento a essa tendência dos tribunais nessa decisão. Afinal, a gente está falando aqui de situações que só tendem a crescer dentro do judiciário, com respaldo nacional, principalmente, né, no STJ, e o juiz dificilmente ele vai reescrever a convenção, mas ele pode anular uma cobrança abusiva, uma decisão assemblear que ignore essa proporcionalidade, que foi como doutor Gilberto também pontuou aqui, sobre a natureza da taxa, né? O que trouxe, qual foi o objeto tratado ali. Então, é importante que não seja ignorada essa proporcionalidade, né? O objetivo judicial é evitar o enriquecimento sem causa do condomínio às custas de donos de unidade maior. Então, como esse entendimento está cada dia mais forte dentro dos tribunais, é importante que seja observado em assembleia, é importante que seja revisto convenções que são omissas, ou então que há uma dualidade. É importante o síndico ter essa noção, né, de como tratar a convenção e de como fazer melhorar ali a vida naquela coletividade. Muito obrigada, doutora. Bom, a conversa tá maravilhosa, né? Excelente. Os síndicos e moradores que nos assistem estão recebendo uma verdadeira aula de direito condominial, tenho certeza. E nós vamos continuar daqui a pouquinho. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas por aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção no recado a seguir. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático, desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes.
Bom, senhores advogados, aqui na tribuna condominial, agora vamos iniciar uma dinâmica diferente da que tivemos nos primeiros blocos. Chegou o momento do nosso quadro Minuto da Jurisprudência. A proposta é simples. A rotina da gestão condominial exige decisões ágeis e síndicos e administradores precisam de orientações jurídicas que sejam claras, objetivas e aplicáveis no dia a dia. Pensando nisso, criamos um formato voltado para respostas rápidas e de alto conteúdo técnico. Eu apresentarei situações práticas e bastante específicas, e os doutores terão o desafio de apresentar a solução jurídica para cada caso em aproximadamente 1 minuto. Assim, conseguimos levar ao nosso público informações relevantes com profundidade técnica e o dinamismo que a gestão condominial exige. Vamos começar aqui com as nossas primeiras damas. Doutora Ana Clara, se um condomínio possui cobertura, mas também possui vagas de garagem com frações ideais próprias registradas em cartório, essas vagas também dão direito a votos adicionais na Assembleia se a convenção for omissa? O critério decisivo é justamente checar essa matrícula no cartório do registro do imóvel. Então, se a vaga tem matrícula própria individualizada, ela conta separadamente para fim de fração ideal e, consequentemente, ela realmente vai possuir esse direito ao voto, sim. Doutora. Bom, agora, doutor Gilberto. Para alterar a convenção e colocar fim a essa briga, harmonizando o voto e o rateio pelo mesmo critério, qual é o quórum necessário e como superar a dificuldade de alcançar esse número na prática? Bom, nós vamos requerer o quórum legal, que é de 2/3, para alteração de qualquer item da convenção. Hoje, essa dificuldade já é superada quando a gente tem a possibilidade de transformar as assembleias em permanentes. Então, hoje em dia, quando a gente tem uma necessidade de alteração de convenção de condomínio, que requer um quórum qualificado, e a gente não consegue atingir isso numa primeira assembleia, a gente convoca em assembleia permanente e vai tendo outras votações até atingir esse quórum. Depois do advento dessa lei, que modificou, incluiu a possibilidade de assembleia permanente, já ficou mais fácil da gente conseguir fazer essas alterações e alcançar esses quórums qualificados. Muito obrigada, doutor Gilberto. Agora, voltando com a doutora Ana Clara. Se o proprietário de uma cobertura estiver inadimplente com a sua cota condominial, que já é altíssima, ele perde o direito de voto, mesmo que a discussão da Assembleia seja justamente sobre a mudança de critério de rateio por fração ideal? Então, Camille, o artigo 1335, inciso 3 do Código Civil, condiciona expressamente o direito de voto do condômino desde que ele esteja quite, ou seja, ele esteja em dias com suas obrigações condominiais. Então, a inadimplência ela vai retirar esse direito ao voto nas deliberações da Assembleia em geral. A lei ela não faz distinção quanto ao tema da pauta. O importante é separar 2 pontos. A restrição só atinge o direito ao voto. Então, ele continua tendo direito ao comparecimento e participar das assembleias, ele pode se manifestar, argumentar, se posicionar, mas ele realmente não vai poder votar. Obrigada, doutora Ana Clara. Doutor Gilberto, gostaria de complementar? Eu vou cortar aqui o Gilberto, tá, Gilberto? Agora as damas vão falar. Agora as damas no topo. Complementando, não é complementando, aliás, dando continuidade ao que a Ana Clara trouxe para a gente, é que esse aí também vai ser um artigo modificado na revisão aí da lei, que vai ser promulgada agora em 2027, que hoje só o voto, só inadimplência impede que você vote. Lá em 2027 isso também vai mudar. Então, é um ponto de atenção aí para os nossos síndicos, as administradoras também, para que ela já se antecipe e antecipe a sua revisão de convenção para essa questão de votos, prevendo já 2027 com essa alteração aí da nossa legislação com o impedimento não só apenas pela inadimplência, que hoje é só pela inadimplência, que a parte não, que o condomínio não vota. Vai ter essa mudança também, então a gente vai ter que trazer também aqui no Tribuna Condominial essas alterações relevantes aí na lei. Vamos conversar mais um pouco. Sobre esse ponto, também queria fazer só um adendo, que é o seguinte: quando a gente fala de
votação por fração ideal, a jurisprudência entende, como é um quórum qualificado que exige a presença de todos os proprietários, nesse caso a jurisprudência entende que há sim a necessidade da participação de todos, inclusive daqueles inadimplentes, porque a gente está falando de necessidade de atingir quórum qualificado. Então, existem também decisões nesse tipo de caso, que é a alteração de convenção, que os inadimplentes precisam participar, porque a gente está falando de um todo, que é da participação dos proprietários. Tá? Mais uma vez, essa questão da natureza da Assembleia, né, da votação que a gente está trazendo aqui, a importância, se é algo que vai modificar e precisa, e vai atingir a todos, há essa repercussão, então os tribunais entendem isso, eles estão trazendo mais essa coerência, né, o equilíbrio para dentro, não que apesar que também nessa mudança de 2027, os tribunais vão poder interagir mais com as decisões condominiais. Por enquanto, a convenção, ela é quase que soberana, né? Porque, como a gente já disse, nada é soberano na lei, né? Nenhuma norma é soberana. Então, assim, nessa situação, a gente também ainda tem esse reflexo que motivam, né, essa alteração da lei, essa renovação da lei, exatamente por isso, que os tribunais hoje, eles buscam esse equilíbrio, né? Essa coerência nas questões, não fica no preto e branco. Só para também ilustrar um pouco, essas decisões elas estão baseadas no seguinte sentido, que esse tipo de modificações, né, em convenção, que exigem quórum qualificado, elas são referentes a direito de propriedade. Então, quando a gente está falando de direito de propriedade, a gente não pode exilar aquele que é inadimplente, né? Não são decisões triviais do condomínio sobre quem é o síndico, quanto vai ser a cota condominial, se vai instalar um play. Nós estamos falando de modificações que afetam diretamente a propriedade. Aí, nesse caso, o tribunal ele dá força assim, para a participação de todas as pessoas. Obrigada, doutores. Agora, continuando com o doutor Gilberto. Em condomínios comerciais ou mistos, onde lojas térreas têm frações ideais gigantescas, mas entradas totalmente independentes, a jurisprudência aplica o mesmo peso político ou costuma isentá-las de despesas das áreas comuns internas? Geralmente, nesse tipo de edificação, a convenção já prevê algumas diferenciações de arrecadação e de receita, tá? Tanto para a parte de comercial quanto para residencial. Se por um acaso a convenção não prevê isso, ela é omissa, ela é enxuta, e ela está trazendo uma discrepância muito grande, tanto para um quanto para outro, aí nós vamos entrar naquela questão, naquela tese que nós já enfrentamos aqui com relação à natureza da despesa, né? Então, se a natureza da despesa do residencial, né, está ocasionando um desbalanceamento, né, um prejuízo maior para a parte comercial, eles podem sim pleitear esse equilíbrio na justiça e vice-versa. Obrigada, doutor Gilberto. As doutoras gostariam de complementar? Doutora Ana Clara, doutora Vanessa? Eu acho que o doutor é um tema bem pacificado, né, doutor Gilberto? É bem isso que já foi dito mesmo. Bom, agora uma pergunta para a doutora Vanessa. Resumindo a ópera desse tiroteio de perguntas rápidas, qual seria o padrão ouro ou o roteiro de boas práticas para os síndicos e administradoras revisarem suas convenções hoje e evitarem que essa dissociação vire um processo judicial amanhã? O padrão ouro é a transparência e a atualização. Eu sempre repito isso em todas as minhas falas finais. É a transparência e a atualização. Eu sugeriria como roteiro a auditoria jurídica dessas convenções, verifique sua convenção, que muitas vezes é da década de 70, 80, e ainda falta uma linguagem do Código de 2002, que ainda já vai ter, estamos se aproximando, uma alteração aí, né? A segunda seria identificar conflitos. Se o rateio é por fração ideal, busque fazer também essa votação por fração ideal, ou então crie estipule dentro da sua convenção o que seria um rateio por fração ideal, o que seria rateio por unidade. Dê clareza, né? Dê autoridade a essa convenção. Faça uma assembleia, proponha a alteração da convenção, apesar de ser difícil, né? Esse quórum
de 2/3, como o doutor Gilberto já trouxe, existe hoje essa figura da Assembleia Permanente que pode auxiliar isso. A gente também tem hoje auxílio da tecnologia, como, por exemplo, essa assembleia de forma híbrida, que pode ser virtual e presencial. Então, há formas de fazer essa atualização, né? E outra coisa que é o segredo, né? Não tem segredo. Vamos ser coerentes, vamos agir de acordo com o que está sendo decidido, porque nem tá, apesar de estar dentro da legalidade, às vezes, juridicamente está sendo decidido de outra forma, que é natural dentro da evolução aí das leis, do judiciário e tudo mais. Então, quem paga mais, vota mais, ou então, como eu já disse, tem essa alternativa de se criar uma planilha, uma tabela, onde se decida, onde fique claro para aqueles moradores como é que vai ser a votação. É isso, o padrão ouro é sempre ter uma convenção alinhada com a atualidade e que ela seja transparente, que ela tenha autoridade, que ela seja atualizada, que o síndico seja capacitado a fazer a aplicação correta da convenção, a entender se ela está funcionando para a realidade daquele condomínio ou não. Então, assim, mesmo o padrão ouro seria um síndico atualizado, bem estruturado, com a auditoria ali jurídica, com uma administradora, se for possível. Então, assim, esse é o padrão, Camille. É transparência e atualização. Muito obrigada, doutora Vanessa. Doutora Ana Clara e doutor Gilberto, vocês gostariam de deixar alguma dica final para os nossos espectadores? Eu sim, já que a gente falou em padrão ouro, eu sempre falo isso para os síndicos que eu converso. Para mim, padrão ouro é o síndico que está sempre atualizado. Não é o que sabe tudo, pelo contrário, mas aquele que anda sempre com 3 profissionais a tiracolo. Um contador, um engenheiro e um advogado. Tá? De vez o contador está na figura da administradora, mas o advogado da administradora não é advogado do condomínio. Tá? Então, busque sempre o auxílio desses profissionais para você realmente ser um síndico padrão ouro e evitar problemas aí no seu condomínio. E o advogado do Obrigada. síndico não é o mesmo advogado do condomínio, que existe muito esse conflito aí quando se fala em assessoria jurídica. O que é votado em assembleia é a assessoria jurídica do condomínio, né? O síndico, Perfeito. se ele se propõe a essa situação, ele também tem que estar amparado. E aí esse amparo, ele, de forma ideal, não deve ser o mesmo do condomínio, porque aí tem um conflito de interesses, né? É verdade. Ótimo conselho também. Doutora Ana Clara? Gostaria de Eu falar? acredito que os doutores já esclareceram todos os pontos, mas realmente essa questão da atualização da convenção, se necessário, é um ponto que também, ao meu ver, é muito importante, é muito passível de análise, né? Como a doutora Vanessa mencionou, a gente tem acesso a diversas convenções que realmente estão por diversos pontos, né, desatualizados, né, precisando dessa atualização diante da vigência do Código Civil. Então, isso realmente é um ponto muito importante. Muito obrigada, doutora, doutores. Bom, que debate maravilhoso, incrível, esclarecedor nós tivemos hoje aqui na nossa bancada. Eu quero expressar minha imensa gratidão aos nossos convidados por compartilharem tanto conhecimento técnico conosco. Doutora Vanessa, aqui mais uma vez o meu muito obrigada por me ajudar, né, por conduzir esses esclarecimentos com tanta maestria, mostrando o caminho seguro para elevar o nível de governança em todo o país. Camille, muito obrigada. Quero agradecer a todos que nos acompanham também, que são fiéis aqui na nossa tribuna. E dizer que, além da tribuna condominial, a gente também tem um ADV Sindicom no Instagram, no qual postamos esse e outros temas para deixar os síndicos, as administradoras sempre atualizados. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Doutor Gilberto, aqui o meu muito obrigada, né? Agradeço imensamente pelas ponderações tão pontuais e cirúrgicas. Muito obrigado pelo convite, a Tribuna Condominial, a todas as doutoras, colegas, pelo nosso debate, foi muito rico e espero estar aqui outras vezes. Com certeza. Doutora Ana Clara, foi um enorme privilégio receber todas as suas análises. Muito obrigada pela contribuição de hoje. Eu que agradeço o convite, foi um debate realmente muito interessante, muito importante.
Queria agradecer também a todos que nos assistem e, assim como o doutor Gilberto, espero, né, os próximos convites. Um debate Obrigada, doutora. vanguardista. Hoje foi um debate vanguardista. A gente está à frente já. Muito É bom. verdade. Bom, o meu agradecimento especial também vai para você que dividiu o seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto continua a todo vapor, né, aqui na grade da Pred News. Sintonize os lembretes para os nossos próximos passos. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro imperdível no Meet dos Síndicos. A apresentadora Adriana trará síndicos com muito conhecimento para compartilhar. E com certeza, na próxima quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retornará com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. E lembre-se de clicar no botão de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e acompanhar nossos conteúdos aqui na Pred News. Uma excelente tarde a todos e até o nosso próximo encontro!